todos vocês novamente. O pessoal que está em casa, seja muito bem-vindo. Eu queria convidar vocês a orar. A gente começou o nosso culto. Então, mesmo assentados, que você feche os seus olhos. A música que nós cantamos diz que é adorar a Deus e nos entregar a Ele. Então, vamos nessa manhã adorar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso amor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia. Nós te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos pelos nossos lares, nós te agradecemos pelo sustento das nossas casas. Senhor, nós te agradecemos pelas nossas famílias, te agradecemos, ó Pai, pela nossa saúde, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem feito presente, Senhor, no nosso meio. Obrigada porque nós podemos sentir a Tua presença aqui. A Tua palavra diz que quando tem 1, 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos para Te adorar, Pai, para entregar todo o nosso coração a Ti. Então nós cremos que o Senhor está presente aqui. Então, Senhor, nós entregamos o nosso coração, entregamos a nossa alma, Pai. Restaura, Senhor, tudo aquilo que nós temos necessidades que seja restaurado, Pai. Restaura a nossa fé, nos fortalece, Senhor. E que esta manhã nós possamos realmente ter um encontro verdadeiro contigo. Mais uma vez, ó Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, desvie toda a atenção externa, ó Pai, mas que nós possamos ter um foco em Ti. Senhor, e nós viemos essa manhã para Te adorar, para Te bendizer, ó Pai, para Te agradecer. Então, Senhor, por favor, nós Te pedimos, fala conosco, atinge o nosso coração, Senhor. O Senhor sabe todas as nossas necessidades, então nós Te pedimos, Senhor, fala conosco esta manhã. É isso que nós desejamos, ó Pai, no fundo do nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez essa música? Então nós acreditamos que o Senhor é aquele que nos restaura. Então vamos cantar esse cantinho juntos. Amor.
tua vida, levar tudo que está aí de ruim, incomodando você. Cristo é a fonte que nos purifica, é a água viva. Então, esse rio está aqui, nesse lugar. Deixa o Senhor fazer uma obra poderosa na sua vida nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Nosso Cristo é vivo, opera na nossa vida. Amém? Podem sentar, queridos. É com prazer, amados, que nós recebemos, né, os nossos irmãos Lucília e Adalberto, junto com a Patrícia, junto com a sua filha que os traz aqui, né? É muito prazeroso rever Lucília, rever Adalberto, muito gostoso. Nós louvamos a Deus pela vida desse casal. O Adalberto estava me falando, né, que perguntou para Lucília: não quer fazer nada de diferente amanhã? Né? A gente fica em casa todos os dias, então não quer nada de diferente, etc. O que você quer fazer? E a Lucília falou: quero ir na igreja. É uma serva de Deus, né? O coração está no Senhor. E eu louvo a Deus pelo testemunho desse casal, né, poderoso. Também é muita alegria, né, receber o Guaraci com a família, né, Juliana, as crianças, e trazendo também a Dona Narci. Dona Narci é bisavó das crianças, né? Uma mulher cheia de Deus, cheia da graça do Senhor, a quem Deus tem concedido vida. Não sei se todos lembram do Guaraci, da Juliana e das crianças, né? Quando ele frequentava aqui só tinha uma criança, né? Agora tem duas meninas lindas, né? Fiquem de pé para o povo relembrar, né? É um prazer muito grande, vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Eu e Guaraci nos comunicamos através de WhatsApp e a gente está sempre se falando, podem sentar. A presença de vocês é uma presença assim, muito alegre, muito boa. Também temos Roberto Soares, esse eu não falei. Onde está você, Roberto? Isso, levanta aí, Roberto, para o pessoal conhecer. Roberto está de fora. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Que bom tê-los aqui. Tem mais algum visitante que passou, né? Porque às vezes passa. Mas que bom. É um prazer muito grande estar com vocês, na casa de Deus, no dia de Santa Ceia, com a visita do meu amigo, querido Reverendo Mário, que veio hoje trazer a palavra do Senhor para nós. Nós vamos, nesse momento, ler a Escritura. Eu quero convidar a Daiane e a Vitória para nos conduzir na leitura da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 3 a 12. Ok? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 3 a 12. Bom dia, gente. Bom dia, gente. A gente veio falar um pouco sobre a leitura responsiva. A gente vai falar uma leitura responsiva e eu começo, aí depois vocês falam, tá bom? Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Irmãos,
Cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado dos seus anos, seja admirado em todos os que creem, naquele dia, porquanto foi vindo entre vós uma nova testemunha. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com o poder todo o propósito de bondade e obra de fé. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau. Tchau, é ótimo, né? Muito bom, Daiane. Deus te abençoe. Queridos, vamos então nos dedicar ao Senhor agora. Nós nos dedicamos ao Senhor através dos nossos dízimos, dos alimentos não perecíveis e das nossas ofertas. Eu exorto a igreja para que realmente traga alimento não perecível, para que a gente tenha alimento para alimentar, né, as pessoas necessitadas, e sejam generosos na oferta, no dízimo, fiéis no dízimo, porque os tempos são difíceis. Eu estava conversando com um irmão e eu falava para ele o seguinte: olha, as questões financeiras, Deus abençoa as nossas finanças à medida que somos fiéis ao Senhor. A fidelidade ao Senhor nos dízimos protege o que nós temos, guarda o que nós temos. Em outras palavras, se eu não sou fiel ao Senhor, a minha vida financeira ela fica à deriva dos problemas desse mundo. Mas se eu sou fiel ao Senhor, a bênção de Deus está sobre a minha vida financeira, porque a Bíblia fala desta forma, né? Que o Senhor realmente abençoa o fiel. O Senhor diz assim: fazei prova de mim e vejam como eu sou capaz de abençoar aquele que realmente anda fiel na minha presença. Então, queridos, nós queremos ser prósperos, queremos ser uma igreja próspera, abençoada. Para isso, precisamos ser uma igreja fiel. Eu e vocês precisamos ser fiéis ao Senhor. Então, eu exorto você para que realmente se esforce para ser fiel ao Senhor e ter de Deus essas bênçãos, né, como a Bíblia Sagrada promete e nós cremos. Amém? Mas Paulo fala, né, que ninguém se constrange. Deus ama quem dá com alegria. Ok? Então, vamos nos colocar em pé, vamos cantar o cântico Autoridade e Poder. É um cântico que nós conhecemos bastante, mas que há muito tempo nós não cantávamos, né? Então,
vamos cantar a autoridade e poder do nosso Senhor. E vamos dizer para Ele, olha, sem o Senhor nós não conseguimos viver. Continuarmos de pé, lidando com as coisas que estamos lidando. É só Jesus que fortalece a nossa vida. Amém. Bom dia, igreja. Glória ao Senhor. Que Deus eterno Pai, te pedimos, Senhor, que seja conosco, assim como o Senhor trouxe até a tua casa, Senhor, que o Senhor nos livre e guarde todo o mal, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando nossos dízimos, nossas ofertas, e dando força para continuarmos ajudando uns aos outros, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale em nossos corações, Senhor, guarda, Senhor, abençoa, Senhor, cada família, cada irmão que está dentro da tua casa, Pai. Pedimos desejar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar.
com muito prazer, como já lhes disse, né, que hoje o reverendo Mário Lopes está aqui conosco, muito nos honra a sua presença e ele vai estar trazendo a mensagem do Senhor. Eu peço a você que preste atenção, que não se locomova. Eu sei que o dia hoje está abafado, né? Nós estamos vivendo uma primavera bem de Rio de Janeiro, porque a primavera de Rio de Janeiro é verão, né? E nós temos que ficar com as janelas abertas por causa da troca do ar, da ventilação do ar, e aí então nós estamos passando um pouco de calor. Mas eu peço a você que tenha um pouco de paciência para que você possa ser abençoado, porque a palavra é poderosa, a palavra é transformadora e a boa semente precisa encontrar um coração aberto. Então, que o nosso coração esteja aberto para Deus. Eu aqui agradeço de coração poder estar com os irmãos nesta manhã, falar sobre a palavra do Senhor. A pandemia nos afastou, a pandemia fez que nós estivéssemos distantes uns dos outros, mas pela graça de Deus estamos retornando, e já estamos quase que normal em nossas atividades. Agradeço ao convite do reverendo César, nós que estivemos tão próximos durante algum tempo e estamos buscando essa reaproximação, porque afinal nós podemos contribuir um com o ministério do outro, uma igreja com o ministério da outra. Então nós só precisamos deixar que Deus conduza todas as coisas. Eu vou tirar essa máscara. Atrapalha mais do que ajuda. Queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que diz Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. É logo depois de Ezequiel. Ezequiel, Daniel. Ezequiel antes de Oséias. Ezequiel, Daniel. E outro livro é Oséias. Então vamos lá, capítulo 9. Vamos ler alternadamente. Nós vamos ler até o versículo 19. Podemos? Daniel 9, de 1 a 19. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi os livros do número de anos e falar ao Senhor, ao profeta Jeremias, e a minha durará a salvação de Jerusalém, era 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e terrível, que guardas a aliança que te coloca para a constituição e guardas os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então temos ouvido os teus servos, e teu nome falar
ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coroa de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer de perto, quer de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa de suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o coragem e violência, aos nossos reis, aos nossos juízes e ao nosso trabalho, devemos declarar contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos. Sim, todo Israel transgrediu a tua palavra, a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra e falou contra nós, contra o nosso líder e justificado, e fez isso sobre nós, pelo mal, porquanto nunca lhe afastou do céu, aconteceu esse Deus de Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, Senhor, trouxe a Deus o mal e fez o mal, pois tu és Senhor, nosso Deus, em todas as tuas obras faz, por não obedecemos a tua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tirastes o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, abraça-se a tua ira e o teu furor da mocidade de Jerusalém, o teu santo monte, por quanto por causa do nosso pecado e por causa das iniquidades da nossa casa, se tornaram Jerusalém e o teu povo para todos que estão em redor. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a nossa oração, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado fazem resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Todos. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, atende-nos e age. Não me tragas para longe dele. Ó Deus meu, por essa mocidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. O objetivo tem para essa mensagem baseada nesse texto. O objetivo de ver você saindo daqui
confiando verdadeiramente no Senhor. Se alguém tem duvidado do poder de Deus, se alguém tem duvidado sobre o que espera aqueles que no Senhor crê, olha, hoje é tempo de cair por terra tudo isso. A confiança em Deus é exatamente do que precisamos, seja nos tempos bons ou nos tempos ruins, não importa. E é confiando em Deus que eu sugiro nessa hora o seguinte: quantos de nós, presta atenção que são duas partes, né, nessa fala, nessa pergunta, quantos de nós temos coragem suficiente para, estando diante de Deus, fazer o inventário moral de si mesmo, resolvido a viver uma vida íntegra conforme a palavra do Senhor? Moleza, né? Moleza. Qualquer um aqui. É importante a gente saber que grande é o desafio. E diante de Deus e falar dos pecados, talvez não seja tão complicado. Fazer um inventário moral de si mesmo. Dizer, Senhor, eu tenho falhado nesse ponto, eu tenho falhado naquele. Eu reconheço que como crente eu tenho negligenciado. Senhor, como pai eu tenho, não tenho feito o meu melhor. Como filho tenho sido desobediente. Senhor, como patrão não tenho sido injusto. Como empregado eu também não tenho feito o que eu deveria fazer. Isso talvez a gente consiga. Mas a segunda parte, resolvido a viver uma integridade a partir da palavra do Senhor, aí complica. E por que complica? Porque há uma pressão no sentido contrário. As sugestões que se apresentam são muitas para nós deixarmos de lado esse propósito e seguirmos aquilo que está desejando o coração. Sim, o nosso coração se inclina facilmente para a perversidade. Pregando ainda há pouco, no anil, eu dizia, lembrando o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu disse, não se engane, porque as pessoas mais se inclinam para o lado do ímpio, do pecador, do escarnecedor, do que o contrário. Sim, facilmente as pessoas se inclinam para o conselho do ímpio, para a perversidade do pecador, para a zombaria dos escarnecedores. Grande é o desafio, queridos. Sabemos que nós estamos livres em Cristo Jesus. Quem tem essa certeza diz amém, vai? Amém. Nós temos essa certeza, não é verdade? O Senhor nos libertou quando morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ainda existem coisas que nos dominam. Não digam amém, não, porque essa coisa tem que desaparecer da nossa vida. Não vamos fechar os olhos. Existem coisas que nos dominam. E são essas coisas que nos atrapalham a viver segundo a palavra do Senhor, desenvolvendo uma ética tal
que cause impacto nesse mundo perverso que caminha pior cada dia. Queridos, veja que estamos aquém do nível de santidade em que deveríamos estar. Agora, por que eu estou dizendo que temos que confiar nesse Deus? Porque se confiarmos verdadeiramente nesse Deus, vamos renunciar com aquelas coisas que nós reconhecidamente sabemos que não agradam ao nosso Deus e nos voltaremos para aquelas coisas que agradam ao Senhor. É uma palavra difícil até de ouvir, de pregar. É com temor e tremor que eu abordo esse assunto, porque essa provocação não é para o irmão que veio hoje à igreja, não. Essa provocação é para o próprio pregador. Antes de vocês sofrerem com essa palavra, eu já sofri. Porque antes de você ser provocado, eu fui provocado. E o Senhor vem falando ao nosso coração. Você precisa deixar isso, você precisa deixar aquilo, você precisa deixar. Sabe quando eu percebi que umas coisas começaram a me deixar? Eu não estou naquele nível que eu gostaria de estar. Mas eu sinto a coisa melhorando. E até dou glória a Deus por isso. Mas quando eu comecei a me dedicar mais à oração, quando eu comecei a separar tempo para estar em silêncio, hoje também falei sobre isso, solitude, né? O reverendo César conhece bem essa palavra, porque participa de um grupo em que essa palavra é muito usada. É aquele momento em que você busca ficar em silêncio. Já tentou silenciar os seus pensamentos? Você consegue perceber que o carro já não está mais fazendo barulho, já não tem vozes à sua volta, os aparelhos eletrônicos estão desligados. Você percebe que há um silêncio, mas a sua cabeça não para. Há uma coisa assim, martelando, e você precisa ter esse tempo em que você para, silencia com os seus pensamentos e vai meditando, e vai buscando confirmar a sua crença em Deus. Quando você menos percebe, algumas coisas que pareciam assim tão difíceis saírem da sua vida, vão saindo. Porque você não precisa tirar nada da sua vida. Pastor, o que é isso? Porque você precisa se voltar para o Senhor. Deixa Ele fazer isso por você. Se você tiver devoção, se você tiver envolvimento com a palavra, com a oração, se você se envolve com louvor, as coisas vão acontecendo. E você vai se percebendo santificado na presença do Deus maravilhoso. Estou sugerindo o inventário moral do silêncio. Cada um aqui pensando sobre o assunto. Falando de Daniel, é um assunto muito interessante, Esses primeiros capítulos de Daniel são muito legais. E Daniel foi um cara que desenvolveu uma vida de oração. Até mesmo, depois de a sua vida ser ameaçada por causa da sua atitude de oração, ele continuou orando. Veja que coisa maravilhosa. Vê se isso vai te ajudar. Me ajuda. Quando nós estamos sozinhos, nós relaxamos um pouco, não relaxamos? Eu estaria falando demais que alguns crentes veem pornografia? Ou não? Será? Nenhum crente vê pornografia, né? De jeito nenhum, Quando nós estamos sozinhos, nós relaxamos um pouco. Às vezes nós falamos coisas que nós não falaríamos,
em público, talvez para aquela pessoa que nós temos muita intimidade, a gente fala e tal. Os caras que queriam derrotar Daniel, eles procuraram primeiro na vida, na conduta dele, uma coisa, né, que pudesse denegri-lo com respeito à sua ética. Aí procura daqui, procura, não encontraram nada. A vida pública de Daniel não tinha uma mancha, não tinha um ponto que pudesse chegar diante de Nabucodonosor e dizer, cara, ó, esse aí, ó, aliás, Dario, chegar diante de Dario e dizer, ó, esse aí. Aí foram para a vida privada, foram para dentro da casa do cara. Concluiu? Chegaram onde eu cheguei? Conseguiram sentir o negócio? Quando voltaram para Daniel, que foram para dentro da casa do cara, encontraram o cara curvado diante de Deus. O cara orava 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém, porque o coração dele estava preocupado com Jerusalém, que estava derrotada, que estava acabada. Era o templo derrotado, era a cidade derrotada, era um caos. Deu para entender? Então é ali que a coisa acontece. Você está na sua casa, com a sua família ou sozinho, buscando a palavra, orando. Mas pastor, agora eu só vou orar e ler a palavra? Não seria problema não, mas como a gente tem umas ocupações nessa vida que acaba tomando tanto tempo, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que atender filho, né? Tem que atender neto, tem que atender... Tudo bem. Aí nos intervalos a gente vai, ou até mesmo durante. Você está indo para o trabalho, dentro da condução, se der para fechar os olhos, se você não estiver dirigindo, fecha os olhos e vai ali, ó. Senhor, guarda meu caminho, Senhor, guarda essa gente, tanto pecador nesse ônibus, dá uma força aí para eu, né, falar aqui. Sabe uma coisa que eu me arrependo? De vez em quando eu lembro disso. Eu estava num ônibus, entrou aquele grupo, já viu que a pessoa quando está em grupo é uma coisa, fora do grupo é outra coisa. Aí esse cara estava falando palavrão, batendo no ônibus e tal. E aí começaram a cantar música Zaqueu, né? E eu fiquei ali, rapaz. Aí, puxa vida, será que eu conto a história de Zaqueu para esses caras? Mas eu temi, né? Pela minha segurança. Eram os caras violentos. Perceberam como é que é a coisa? Então você está ali, ó, você está em oração, você está em meditação. Minha vida, graças a Deus, foi guardada. Mas eu não tive essa ousadia, né? Quer ver? Eu vou falar de Zaqueu para esses caras. A próxima vez eu me arrisco. Eu corro risco, não tem problema. Então você tem esse momento na vida de Daniel. Ele está em oração. E ele desenvolve isso. E isso é importante para a vida de todo mundo. Ele aprendeu a esperar, não importando o tempo que levasse para Deus responder a sua oração. Quando ele olha os livros, ele entende, né, que haveria um tempo para que aquelas assolações sobre Israel durassem. Agora, a gente não vai tomar esses 70 anos literalmente. Alguns entendem como 7 anos, alguns entendem como 70, não sei. Mas isso não importa. O que importa é que Daniel está orando e não é para um assunto que vai chegar amanhã, nem ano que vem, nem mês que vem. Coisa que vai demorar. Às vezes você está com uma ansiedade no seu coração absurda. Você está orando, você está pedindo a Deus. Às vezes você começou hoje a oração e já queria, né, que tivesse acontecido ontem. Calma, a gente só atravessa um rio quando chega a ponte. A gente tem que confiar nesse Deus. Daniel simplesmente foi diante do Senhor e colocou a sua oração disposto a esperar no Senhor. A esperar no Senhor. E o que ele pedia para ele? Só tem uma parte dessa oração que é com ele. Eu tenho pecado, Senhor. Eu tenho feito o que é mal, Senhor. É a única parte da oração
que ele que ele está preocupado com ele mesmo. Do contrário, ele está pedindo a restauração da sua cidade, ele está querendo a restauração do seu santuário, ele quer a restauração do seu povo, ele está buscando o Senhor, por outrem. Ele não está preocupado com as suas causas. Então Daniel se voltava para Deus e o buscava, aguardando no tempo de Deus. Eu sou muito convencido que o tempo de Deus é o melhor para a minha vida. E você, talvez, esteja numa situação de grande desconforto. E por conta desse desconforto, você acha difícil ter que esperar. Mas hoje você vai sair daqui confiando no Senhor. Você vai sair daqui deixando a sua vida, a sua família, seus projetos, seus sonhos, tudo na mão desse Deus maravilhoso, porque Ele sabe o que faz. Nós não. Nós não. Então você entrega totalmente. Era isso que fazia Daniel. Daniel reconhece o quê? Que falhou diante de Deus. O Senhor, o seu povo deixou de lado a palavra do Senhor. Agora ele está como que fazendo um inventário. Todos mandamos mal. Todos. E ele está apelando a Deus neste momento, Ele está buscando a Deus contrito. Ele está humilhando-se diante do Senhor. Ele está vestido com pano de saco cinza. Ele está em jejum. Ele está quebrantado diante de Deus. Ele não chegará com aquela moral que muitos pensam que tem, Eu decreto, Senhor, eu estou aqui, e dá pulo, grita, berra. Não, ele está ali reconhecendo a soberania de Deus. Ele está reconhecendo a sua fragilidade, mesmo sendo um homem de oração, mesmo sendo um homem dedicado à palavra, mesmo sendo uma pessoa envolvida com o Senhor. Ele sabia que havia falhado em algum momento. E ele está buscando Deus, humilhando-se na presença do Senhor. Então aqui, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: ao pecador pertence o corar de vergonha. Essa parte quando o nosso rosto esquenta, nossa orelha parece que vai queimar, porque nós entendemos que o que estamos fazendo é muito ruim e que pode trazer consequências danosas para a nossa vida, para a nossa família. Não é nessa hora que o rosto esquenta? Não é nessa hora que o rosto queima? Ficamos vermelhos? É isso que Daniel está fazendo. Ao povo pertencia esse corar de vergonha, porque mandou mal. Agora tem uma coisa, e é por isso que eu digo que você pode confiar em Deus. Nós estamos falando sobre o inventário moral que nós fazemos de nós mesmos. E aí, você observa que ele diz assim: a misericórdia pertence a Deus. Ele reconhecia que o que o povo estava sofria porque mereceu sofrer. Ele via justiça nos atos de Deus. Eu já vi cada testemunho de arrepiar. Pessoas se dirigindo a Deus porque sofreu um dano de uma forma tão terrível. Aqui não. Daniel reconhece que o Senhor, Ele fez justiça ao punir o seu povo. O povo de Israel estava perverso. Deus entregou o povo à Babilônia no tempo de Nabucodonosor. No lugar de Nabucodonosor entrou Belsazar. Depois vem Dario. E ainda vem mais. Ele está orando. Passou por todos esses governos por causa da sua vida ética. Todos os governantes queriam ter Daniel no seu governo, porque era um homem íntegro. Que Deus nos desse, homens para governador, para prefeito, para presidente, porque eu vou te contar, o negócio está bravo. Está difícil. Eu acho que sempre teve ruim, mas agora está.
Está complicado demais. E o Senhor nos desse. Se o Senhor nos desse, né, homens íntegros, como Daniel, seria uma bênção. Só precisamos de homens íntegros, não mais nada. É um país maravilhoso com todo esse recurso. E Daniel então está confiando na misericórdia do Senhor. Está aguardando em Deus. Queridos, há uma Bíblia conhecida como Bíblia Explicada por John MacArthur. Ele sugere um esboço, né, sobre oração, a verdadeira oração. E ele diz assim: primeiro, em resposta à palavra de Deus. Você começa a orar porque conhece a palavra do Senhor e entende que aquela palavra tem a ver com a sua vida. E você vai, em resposta à palavra de Deus, desenvolve uma vida de oração. Ela é caracterizada pela autonegação. Você já deixou de ser importante. Mas tem gente que acha que é muito importante diante de Deus, meu irmão. Nós não temos méritos, achamos graça, desfrutamos dos benefícios por causa da misericórdia do Senhor. Então tem que haver a autonegação, tá? É identificada de forma altruísta. Então você, em função do outro, não pensando só em você mesmo. Então a coisa segue nessa direção, tá? É também fortalecida pela confissão. Eu oro porque creio no Senhor. Eu oro porque minha vida está na mão de Deus. Eu oro porque eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. Eu oro porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então você tem, né, uma confissão que lhe dá suporte para a oração. Outra coisa, é dependente do caráter de Deus. Lembra do finalzinho do Salmo 23? Você consegue falar comigo? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e na casa do Senhor. Isso não tem a ver com o caráter de Deus? Esse Deus bondoso, misericordioso, esse Deus maravilhoso. Se você ainda não se entregou totalmente a esse Senhor, faça isso agora, neste momento. A minha experiência começou aos 12 anos. Já tem mais de 50. Não faça conta, não, você não descobrir a minha idade. Olha, é maravilhoso estar no caminho desse Deus. Então aqui a sua oração é dependente do caráter de Deus. Bondade e misericórdia seguirão, né, a minha vida todos os dias. Ela é focada na glória de Deus. Queridos, então é isso. A sugestão aqui do esboço passa por essa ideia, né? É uma oração em resposta à palavra do Senhor, tá? É uma oração pelo fervor e autonegação, identificada de forma altruísta, é também fortalecida pela confissão, dependente do caráter do Senhor. Concluindo, meus queridos, não tenhamos medo, não tenhamos medo. O resultado que podemos alcançar por confiar na misericórdia do Senhor é inimaginável. Você não consegue imaginar o que Deus pode fazer pela sua vida. Quantos de nós nos surpreendemos de forma incrível? Olhamos para a nossa história e dizemos: o que é isso, gente? Como é que eu cheguei aqui? Como é que foi isso? É assim que acontece. Uma vida de confiança nesse Deus
produz efeitos maravilhosos. Em contrapartida, eu quero dizer o seguinte: não há benefício no pecado. Não. O crente que está conservando na sua vida algum pecado precisa se livrar dele, né? Lembrando dessa palavra, não há benefício no pecado. O que há no pecado é só destruição e morte. O que há no pecado é condenação. O que há no pecado é algo que é destrutivo. Lute. E para a sua luta eu só te digo o seguinte: desenvolva a vida de oração. Desenvolva a sua vida de devoção. Quanto tempo você tem de devoção diária? Quanto tempo? Você já começa com a devoção, são 30 minutos? Você durante o seu dia, você consegue separar meia hora, lá por volta do meio-dia ou à tarde? Qual é o seu tempo de devoção? Separe tempo de devoção e você vai começar a perceber alguma coisa diferente na sua vida. Você vai perceber que sem forçar barra, sem aquela coisa do eu vou resolver, as coisas estão se resolvendo. As coisas estão se resolvendo. Eu tenho vivido uma experiência assim, bem interessante. Talvez seja a experiência mais incrível no meu ministério. E eu continuo podendo dizer para vocês: confia no Senhor. Confia no Senhor. E faz o bem. Confia no Senhor. Para nós, tá bom? Beleza. Glória a Deus. Está preparado aqui para um inventário moral diante de Deus. Reconhecer que você tem pecado, eu tenho pecado, como o profeta Daniel, muito bem explicado pelo reverendo Mário, nos disse. Precisamos fazer assim, precisamos nos corrigir diante de Deus, porque Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida, muito para nos abençoar, mas nós precisamos fazer esse inventário moral. Obrigado, reverendo Mário, Deus abençoe a sua vida. Vamos nos colocar de pé nesse momento? Vamos cantar a primeira estrofe e o coro do hino de número 97. Os presbíteros presentes, por favor, se acheguem. Essa mesa não é presbiteriana, é a mesa do Senhor. Se você for membro de qualquer igreja evangélica, você está convidado a participar da Santa Ceia conosco. A Santa Ceia, queridos, ela nos remete a Cristo. Na verdade, no Evangelho, tudo nos remete a Cristo. Cristo é o centro do Evangelho. A nossa fé, ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo está no centro. Então, Jesus Cristo, quando esteve com seus discípulos, instituiu a Santa Ceia e deu uma ordenança para que os seus filhos tomassem do pão e bebessem do cálice todas as vezes. E
e fazendo assim, lembrassem da cruz do Calvário. Porque o pão e o cálice, eles simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Então a primeira coisa que nós temos que pôr em mente, quando estamos diante da mesa do Senhor, é que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós para nos salvar. Então, um sentimento de gratidão deve tomar no nosso coração. O primeiro sentimento diante dessa mesa é gratidão, porque Ele morreu por nós. O Senhor, nos instruindo na sua palavra, diz que a Santa Ceia é o verdadeiro alimento. Quando você vai lá para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, a partir do verso 50, você vai perceber que Jesus está dizendo, olha só, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Jesus não estava falando em antropofagismo, né? Jesus estava falando nesse simbolismo, que o cálice representa o seu sangue e que o pão representa o seu corpo que foi partido por nós. Então, em outras palavras, Jesus Cristo diz que quem tem comunhão com Ele participa desta mesa. E esta mesa simboliza a comunhão, a nossa união com Cristo. Ok? Então, primeiro, um sentimento de gratidão, porque Cristo morreu pela minha vida para que eu fosse salvo. Segundo, essa mesa representa a nossa unidade com Cristo, a nossa comunhão com Cristo. E da nossa comunhão com Cristo vem a nossa comunhão uns com os outros, porque nós somos corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Nós, igrejas, somos o corpo de Cristo. Então, cada um de nós deve participar dessa mesa com o coração puro, sem mágoa no coração. Confesse a Deus os seus pecados, peça a Deus para te dar mais paciência com a sua família, para dar mais corretude à sua vida, porque nós precisamos de um coração puro, purificado pelo Senhor, para participar dessa mesa. E, em terceiro lugar, essa mesa é um meio de graça. Quando nós dizemos que a Santa Ceia é um meio de graça, um meio viabiliza um fim. Né? Então essa mesa, ela abre portas na nossa vida para que Deus nos cure, para que Deus faça a sua obra em nós. Então, enquanto tomamos a Santa Ceia de coração sincero diante de Deus, o Espírito Santo está operando na nossa vida. O Espírito Santo está nos sarando, nos curando. Essa mesa é um meio de graça. Agora, o apóstolo Paulo diz, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que diante dessa mesa eu preciso me examinar. Então, nós vamos fazer isso agora de acordo com a palavra do Senhor. Vamos nos examinar diante de Deus. E isso tem muito a ver com a mensagem que o reverendo Mário trouxe para nós. Vamos fazer agora um inventário moral da nossa vida e nos colocar diante de Deus e reconhecer, Senhor, nós somos pecadores. E nós precisamos do Teu perdão. Nós precisamos que o Senhor nos livre dos nossos pecados. Nós precisamos que o Senhor nos perdoe da nossa ira descabida. Nós precisamos que o Senhor nos perdoe do nosso procedimento ruim, dos nossos maus pensamentos. Vamos fazer um inventário da nossa vida diante de Deus e vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Ok? Vamos fazer assim, vamos curvar a nossa fronte e vamos pedir a Deus, Senhor, me dá a possibilidade de sentar-me à Tua mesa e tomar do pão e beber do cálice dignamente. Então perdoa os meus pecados, limpa-me nessa hora. Esse é o momento que você se curva diante de Deus, fecha os seus olhos, olha para dentro de você, quem tem sido você, o que você tem feito, o que você tem falado, o que você tem produzido. Peça perdão ao Senhor. 1 minuto de oração silenciosa. O presbítero Antônio vai quebrar esse silêncio com uma oração de gratidão a Deus, uma oração audível. Mas nós vamos estar diante de Deus, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados.
de Jesus, queremos aqui, Senhor, te agradecer pelas infinitas bondades sobre nossas vidas. Ser grato a Ti, Senhor, por tudo que Ele fica em nossas vidas também, Pai. Porque sabemos que não conseguimos medir, Pai, mensurar a gratidão, porque é algo pessoal, algo individual, e só quem sente esse momento é capaz de dedicar tamanho agradecimento, Pai amado. Então queremos aqui agradecer por esse momento, por essa oportunidade, que o Senhor se faça presente em nossas vidas, que esteja conosco em todos os momentos, que Ele esteja o tempo todo nos alertando espiritualmente, abrindo nossos olhos, para que estejamos atentos aos pecados, aos problemas, e não caímos em armadilhas ou problemas, Senhor. Pai, que não desagrade a Ti, para que estejamos cada vez mais firmes na Tua fé. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A Escritura também diz que Jesus, ao compartilhar o pão e o cálice com seus discípulos, Ele deu graças. E nós vamos fazer da mesma forma que o nosso Senhor fez um dia, né? Nós vamos consagrar os elementos ao Senhor, nós vamos dar graças pelo pão, dar graças pelo cálice, dar graças porque Ele nos possibilita a remissão dos nossos pecados e assumir um lugar nessa mesa e ter comunhão com Ele, real e espiritual, através do pão e através do cálice. Eu quero pedir ao reverendo Mário que nos guie nessa oração de consagração desses elementos. Aqui temos, ó Deus, o pão, o vinho, elementos físicos, ó Deus, e que foram adquiridos em lugares onde são comercializados. Mas aqui, ó Deus, nós não temos o vinagre, nós temos o vinho, porque foi exatamente assim que Jesus fez quando instituiu a ceia. Ele usou o vinho que simbolizava, que simboliza o seu sangue, e usou o pão que simboliza o seu corpo, que seriam entregues por causa dos nossos pecados. Consagra, Senhor, cada elemento desta mesa e aceita, Senhor, a nossa oração. Quando agradecemos, ó Pai, por esta mesa, agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz, agradecemos porque o Senhor é nosso Deus, agradecemos porque a graça chegou até nós e aqui estamos reunidos como povo teu, para louvor e glória do teu nome, em nome de Cristo. Amém. Então, queridos, nesse espírito, o espírito da Santa Ceia, ele é um espírito de alegria e ele é um espírito também de reverência. Essa mesa é o ponto mais alto da nossa comunhão com o Senhor. Por isso merece reverência. Mas esse momento é o momento da nossa libertação. Esse momento aponta para a cruz. E foi na cruz que nós fomos libertos dos nossos pecados. Então é um momento de alegria. E é dessa forma que eu peço a você que participe dessa mesa. Né? Nós vamos começar com os irmãos lá de fora. Eles vão levantar-se, tomar do pão, tomar do cálice, voltar para o seu lugar. Quando terminar lá fora, passará para cá e depois para cá. Ok? Então vamos fazer assim. Durante essa distribuição, para evitar a aglomeração, as pessoas vão levantar uma por uma e vir aqui. E você então pega o pão, pega o cálice, volta para o seu lugar e reserva, porque nós vamos comer todos juntos como o corpo de Cristo. Enquanto isso, vamos cantar o hino de número 97, todo ele agora. Thank you.
Foram servidos, irmãos? Quer dizer, se serviram, não? Vamos nos colocar de pé. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua presença, lembramos com gratidão a Tua morte na cruz por nós, e vamos, ó Deus, como igreja Tua, como corpo Teu, ó Deus querido, tomar do pão e beber do cálice. Pedimos, ó Deus querido, que a Tua presença real e espiritual manifeste-se, ó Deus, na nossa vida nesse momento. Ó Deus querido, que é um momento de profunda comunhão contigo. Estende a Tua mão sobre o Teu povo. Ó Deus querido, estende a Tua cura sobre o Teu povo. Ó Deus amado, em nome de Jesus, fortalece espiritualmente o Teu povo quando, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, ó Deus, participando dessa mesa. Abençoa-nos, por favor, poderosamente, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Com um só corpo diante do Senhor, tomamos do pão, bebamos do cálice. Reverendo Mário vai fazer essa oração final e vai ministrar a bênção do Senhor sobre o povo de Deus. Nós estamos alimentados espiritualmente pela palavra, estamos alimentados espiritualmente pela Santa Ceia, pela presença de Jesus. Você sai daqui hoje fortalecido pelo Senhor. Amém? Cremos, ó Deus, que ao participar da ceia, estamos nos alimentando de Cristo Jesus. Comemos do seu corpo, bebemos do seu sangue, e assim fortalecidos estamos espiritualmente. Pedimos a Deus que o Senhor continue nos fortalecendo para estarmos preparados, ó Deus, para as lutas espirituais que acontecem na região celeste. Sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Precisamos estar prontos, ó Deus, e somente participando da mesa, recebendo este alimento,
estaremos assim, ó Deus, alimentados, em condições, ó Deus, de oferecer resistência e sairmos vitoriosos, ó Deus, em Cristo Jesus. Pai de amor, pedimos por todos que participaram desta atividade espiritual, que todos tenham, ó Deus, uma semana tranquila, que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações, curando os enfermos, visitando os atribulados, estando com aqueles que sofrem. Oramos ainda pelo nosso país, pelos dirigentes desta nação, pedimos ao Senhor, por cada família aqui representada, que o Senhor receba cada pedido apresentado neste momento e responda conforme a tua vontade. Obrigado, ó Pai, por estarmos juntos nesta manhã, lugar de alegria e paz, lugar em que nos fortalecemos na graça, como agora o fizemos, ó Deus, participando da celebração da ceia. Em nome de Jesus, oramos agradecidos hoje para sempre. Amém. Amém. Senhor, receba a bênção. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Queridos, é um prazer estar com vocês. Ide em paz, que o Senhor seja convosco. Nós agradecemos o reverendo Mário, a sua presença aqui, a palavra que nos trouxe. E eu desejo a todos, inclusive os que nos assistem pelo Facebook, uma boa tarde, em nome de Jesus.